Está no ar, Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Vamos cruz para o Videocast Cristão, estamos no Videocast Cristão número 30. Temos novidades para você. Temos novos quadros, as entrevistas de sempre, mas também podemos contar com a sua colaboração, sempre contamos. Então, escreva para o Videocast Cristão através do nosso e-mail, videocastcristão@gmail.com. O Videocast Cristão número 30 está no ar. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. No Videocast Cristão você tem o quadro Frase Comentada. As frases comentadas foram gravadas pelo Edinho, lá de Curitiba. Ouça mais uma frase, assista também mais uma frase no Videocast Cristão. Edson Cruz, de Curitiba, para o Videocast Cristão. E vamos com a frase comentada. Os livros são amigos que nunca nos decepcionam. Comentando essa frase, eu não quero falar de livros, eu quero falar de um livro que é uma coleção de livros, a Bíblia. Como nós já conhecemos e sabemos e temos experimentado dela. A Bíblia é um livro que não quer cobrar dízimos de você, não é um falso amigo. A Bíblia não nos engana mostrando coisas que não são, ela mostra a realidade. E é somente a Bíblia que nós devemos seguir. É um amigo verdadeiro, é alguém ao qual você deve confiar toda a sua vida. Vai te levar em bons caminhos, vai te deixar tranquilo, vai te dar um amparo. Então, se você pensa, eu não tenho amigos, lembre-se que Jesus deixou um grande amigo para nós, a Bíblia. E é através dela que nós podemos obter a coisa mais preciosa que um homem pode buscar, a salvação de sua alma eternamente. Depois de gravado diretamente do Rio de Janeiro, agora estamos gravando de São Paulo, para você. No Videocast Cristão nós passamos até frio, está um pouquinho frio aqui em São Paulo, para apresentar para você os novos quadros, sempre novidades, compartilhar com você sobre a história da igreja também. Manso e suave, Jesus está chamando. Foi em abril de 1957 que uma ideia de ser uma equipe missionária surgiu. Em maio daquele mesmo ano, eles decidiram vir para o Brasil. Em 1º de junho de 1961, o SS Del Norte deixa o porto de Houston, Texas, com 13 famílias americanas em direção ao Brasil. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus. É decisão da equipe permanecerem juntos, e eles começam um trabalho na região sudoeste de São Paulo. Já em novembro de 1961, eles começam a pregar o Evangelho ao ar livre. 13 de janeiro de 1962, chega um jovem solteiro chamado Allen Dutton para fazer parte daquela equipe de 13 famílias. A equipe de 13 famílias chegou a ter 16 missionários, chegando depois. Com alguns batismos, algumas congregações começaram, entre elas Indianópolis e também a Igreja de São José do Rio Preto, que inaugurou seu prédio já em 1962.
Com novos batismos acontecendo o tempo todo, um batistério precisou ser construído. Também começa o trabalho da Escola da Bíblia. Muitos contatos para estudar a Bíblia chegam a todo tempo. E Leon Tester e também Howard Norton são mandados a Santa Maria, Rio Grande do Sul. Numa segunda viagem, eles batizaram algumas pessoas lá. De lá para cá, muitas outras congregações começaram. Os evangelistas, como eles mesmos se chamavam, decidiram comprar um terreno e juntar forças numa congregação modelo, da qual sairiam muitas outras congregações. Assim começou a Igreja de Cristo na 9 de julho. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Muitas coisas aconteceram até aqui, 2011. São 50 anos de trabalho missionário da Igreja de Cristo no Brasil. Entre os mortos, Ele é o Senhor. O resto é história. Mas você pode conhecer mais o resto dessa história através do projeto Resgate Histórico, que homenageia estes pioneiros de missões da Igreja de Cristo no Brasil. Parabéns, equipe de 1961. São 50 anos de trabalho, 50 anos de ide e pregar o Evangelho a todas as nações, começando pelo Brasil. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você tenha algumas dúvidas, algumas perguntas para serem respondidas. Nós temos algumas perguntas já feitas e que foram respondidas pelo nosso irmão Messias Braz. Mas se você tem outras perguntas, manda para a gente, que a gente vai procurar alguém que possa responder para você. No Videocast Cristão, então, você tem o quadro Perguntas e Respostas. O que a gente faz depois que morre? Para onde é que eu vou? É desse jeitinho aí. O que acontece depois da morte, eu acho que é uma resposta que todos nós vivos queremos, né? Mas assim, o que a gente entende em relação ao que a palavra de Deus nos ensina é que todos os homens vão morrer e depois vão enfrentar o juízo. O que acontece depois da morte é que as pessoas vão estar numa situação que a Bíblia fala o seguinte: quando você morre, o seu espírito volta para Deus. Mas não é voltar para Deus para ficar ao lado de Deus. Volta para quem é o dono daquele espírito. Tá? Nesse caso, uma vez que você morre, nós temos dois destinos assim descritos na Bíblia. Tá? A exemplo da história do rico e do Lázaro, tá? Você vai ter um destino daquelas pessoas que morreram sem Cristo, que aí é exemplificado pelo rico, e um exemplo daquelas pessoas que morreram com Cristo ou debaixo da orientação da palavra de Deus, que é representado por Lázaro. Segundo aquela história, nesse momento você já passa por sofrimento, considerando o caso do rico, ou passa por benefícios, ou gozo, considerando o caso do Lázaro. Mas enquanto isso, ambos estão aguardando o juízo final, que vai se dar com a volta de Cristo. A volta de Cristo
vai ser o momento decisivo de cada um desses dois elementos, tanto do rico quanto do Lázaro. O que ocorre? No momento em que Jesus chega, volta pela segunda vez, ele vem na condição de juiz. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, tanto o rico quanto o Lázaro. Aí o critério vai ser se você foi um discípulo fiel ou se você não deu a mínima para aquilo que Deus falou a respeito da sua vontade, da vontade dele. Uma vez feito o juízo, aí você tem a sentença para o rico, e aí vem para ele a condenação eterna, o inferno. Uma vez julgado o Lázaro, representa aí para a gente todas as pessoas que viveram debaixo da vontade de Deus, vai ter a vida eterna. Então você tem dois destinos quando você morre, e dois destinos quando você vai ser julgado na volta de Jesus. O rico, representado por aquelas pessoas que não conhecem a Deus ou conhecem, mas não obedecem, já sofrem depois da morte e aguardam o juízo para uma condenação maior. As pessoas que estão debaixo da lei de Cristo já morrem, passam por essa morte física, mas já gozam de bênçãos e privilégios enquanto aguardam o julgamento final. No julgamento ela vai receber uma premiação, um galardão maior, que é a vida eterna. Então todos os homens vão passar por esse processo. O que acontece depois da morte? Aguarda-se o juízo em sofrimento ou em gozo, e depois da chegada de Cristo, a condenação eterna para aqueles que estão fora de Cristo e a salvação eterna para aqueles que estão em Cristo. Aí viveremos com Deus, aqueles que ficaram firmes no Senhor, e como Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, aquelas pessoas serão lançadas no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí a situação se encerra. No Videocast Cristão nós temos um novo quadro com Teca Cruz, é o quadro Mulher Cristã. Você vai assistir então a abertura deste quadro, e nos próximos episódios do Videocast Cristão você vai ter então na íntegra outros assuntos comentados também por Teca Cruz. Se você tem perguntas, você mulher que assiste ao Videocast Cristão, tem perguntas ou comentários ou quer fazer uma participação, também escreva pra gente através do nosso e-mail videocastcristão@gmail.com. Oi pessoal, eu estou aqui hoje para iniciar um novo quadro no Videocast Cristão, é o quadro Mulher Cristã. Eu convido você a estar conosco durante esse período, em que eu vou fazer um resumo das palestras que são apresentadas nos eventos, nas conferências femininas, para que você saiba o que tem sido falado e os assuntos que têm sido voltados especialmente para a mulher. Então, eu estou fazendo hoje apenas a introdução, um convite para que você nos acompanhe, que você não perca o quadro Mulher Cristã, que será apresentado durante o programa Videocast Cristão. Nós já apresentamos esse programa no rádio, depois no podcast Cristão, e agora estamos de volta no Videocast Cristão. Eu convido você para nos acompanhar, para saber o que Deus espera de você, de mim como mulher, e que isso nos fortaleça, nos anime, nos dê forças para continuar seguindo o caminho de Cristo. Deus te abençoe e bem-vindo ao quadro Mulher Cristã, com Teca Cruz. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Novas entrevistas foram gravadas tanto no CRE 2011 e também no Enoch 2011. Você vai assistir uma entrevista gravada com o nosso irmão Giovanni Vantuil,
que foi no Enoque de 2011. Ele fez a palestra lá e também nós aproveitamos a oportunidade para gravarmos uma entrevista com ele. Fábio, para o Videocast Cristão, estamos aqui no Enoque 2011, 50 anos de equipe missionária aqui no Brasil. Ficamos sabendo, Giovanni, esse é o nosso irmão de Betim, nós ficamos sabendo de um instituto que também tem esse propósito de evangelizar, de levar o evangelho às pessoas, essa missão. Fala-nos um pouquinho mais desse instituto. É uma ideia muito bonita que nasceu no meu coração, no coração do irmão Charles Rufferman, de ter uma escola onde os alunos seriam treinados para evangelizar. Eles fariam todas as matérias acadêmicas, mas o trabalho principal deles seria voltado para pregar o evangelho, levar as pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo e batizar esses discípulos e treiná-los para que eles possam produzir novos discípulos. Então, o Instituto começou este ano, no mês de fevereiro. Temos 10 alunos atualmente, funciona no prédio da Igreja de Cristo, no Eldorado, na Grande Belo Horizonte. E Deus, de uma forma espetacular, tem nos abençoado muito. Esses alunos são de tempo integral, além de eles estudarem na parte da manhã, eles trabalham visitando, evangelizando na parte da tarde e auxiliam nas campanhas nas igrejas, estabelece novas igrejas, temos plano de estabelecer uma nova igreja agora. Então Deus tem abençoado a gente com essa escola. Ela é um pouco diferente das demais escolas, no sentido que nosso objetivo não é formar um pregador que vai ficar pregando nas igrejas. Não, nosso objetivo é formar evangelistas para trabalhar fora da igreja e pregar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Esse é o nosso maior objetivo no Instituto. E se algum irmão quiser fazer parte desse Instituto, como ele faz? Basta ele entrar em contato com a gente, me ligar no meu telefone 3593-4617, o DDD da cidade é 31, ou mandar um e-mail para mim, né? giovanni@ig.com.br e Giovanni com 2 O, né? Senão não chega. Aí pode entrar em contato e a gente dá mais informações, esclarece melhor sobre o Instituto. Então, Fábio e Giovanni para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. Como você se converteu? A sua história é importante e inspira outras pessoas, inspira os evangelistas da igreja a converterem outras pessoas de formas parecidas, talvez com a sua conversão. Hoje nós vamos assistir a entrevista gravada por Fábio, lá do Rio de Janeiro, entrevistando Moisés, na igreja de Japeri, também lá no Rio de Janeiro, no quadro Como Me Converti. Fábio para o Videocast Cristão, estamos aqui do Enoque 2011, vamos falar com Moisés, ele é da igreja lá do Rio, Comendador Soares. Moisés, como você se converteu? Eu conheci a Igreja de Cristo através dos meus irmãos, né, que visitavam a congregação lá de Comendador Soares. Lá eu comecei a estudar a Bíblia com o Arlie Smith, que era esposo da Alma Smith, que faleceu tem pouco tempo nos Estados Unidos. Esses são missionários dessa equipe que vieram há 50 anos atrás? Na verdade, o casal Arlie e Alma Smith, eles vieram antes dessa equipe. Nós estamos homenageando agora. E eles tinham feito um trabalho aqui em São Paulo, começado um trabalho aqui, inclusive eles que batizaram o nosso irmão Severino, né? E depois foram lá para o Rio de Janeiro, começaram um trabalho em Copacabana e depois, cuidando do orfanato em Comendador Soares, eles acabaram começando essa igreja lá em Comendador Soares, onde eu conheci o Evangelho. E como foi esse contato com esses missionários? O que você aprendeu? Eu aprendi tudo, né, que eu sei, eu devo a eles. Claro, depois vários irmãos
inclusive dessa equipe que veio depois e outras que vieram depois, me ajudaram muito, mas a base eu tive com esse irmão Arlen Smith e Alma Smith. Quando eu estudava na escola comum, no 2º grau, todos os dias eu ia para a casa dele almoçar e a gente estudava a Bíblia todos os dias, segunda a sexta. E no sábado ele dava aula para os jovens e eu estava lá também estudando com ele. Então tudo que eu pude aproveitar, graças a Deus esse irmão teve disponibilidade e amor suficiente para passar para mim a palavra de Deus. Então, falamos com Moisés, da Igreja de Cristo em Comendador Soares, e descobrimos que ele esteve com missionários antes dessa missão está fazendo 50 anos. Parabéns, Moisés, por ter aproveitado a disponibilidade dos missionários. E Fábio e Moisés para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Música Vocal. No quadro Música Vocal, nós damos chance à música vocal. Tem tanta música instrumental já e nem sempre ela expressa bem o sentimento. O único instrumento que Deus realmente aceita é o coração. Devemos louvar a Deus de coração para nos encher do Espírito Santo, como Efésios capítulo 5, 18 até o 21 nos ensina. Veja essa leitura de Efésios e depois ouça, ou melhor, assista no Videocast Cristão mais um quadro Música Vocal. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para... Pode abaixar minha voz um cabelinho, tá? Só um cabelinho aqui no retorno. De novo, eu vou. Eu vou para o céu e já não demora. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, logo veremos uma nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder. Virá buscar a quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Muito obrigado por assistir ao Videocast Cristão. Prestigie sempre os nossos quadros, temos sempre novidades também, procurando apresentar para você um entretenimento bom para você compartilhar com outras pessoas. Você também pode participar do Videocast Cristão. Se você tem uma câmera fotográfica ou um celular que filma, você pode mandar filmes pra gente, talvez até do seu computador você pode mandar um filme. Se você tiver alguma coisa interessante a dizer, podemos fazer uma entrevista pelo Skype, inclusive. Participe do Videocast Cristão. Muito obrigado por assistir ao Videocast Cristão. Voltamos na próxima semana com o Videocast Cristão número 31. Você acabou de assistir ao Videocast Cristão. Videocast Cristão, a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil.